Bom dia, voltamos, tudo bem? Como estão? Né? Como foi a aula de ontem? Deu para fazer a correção direitinho da atividade? Espero que sim, né? Eu deixei como atividade de casa para que vocês procurassem palavras que tivessem as sílabas 10 e as sílabas 10. Qual a diferença? 10 com Z e 10 com S. Por quê? A gente vai trabalhar em ortografia a escrita dessas palavras. Quando é que eu vou usar o 10 com Z? Quando é que eu vou usar o 10 com S? Né? Agora, nosso conteúdo vai ser basicamente trabalhar o uso do 10 com Z e 10 com S. Tá certo? Aí a gente vai pegar o nosso livro lá na página 34 para que a gente comece esse trabalho. Vocês colocam a data aí na parte direita, acima no livro de vocês, para que a gente tenha um controle, né, de quando foi que a gente começou essa atividade. Dia 16 de 6 de 2020, coloquem aí. Análise e reflexão sobre a língua, ortografia. Automaticamente, né, consequentemente, a gente também vai trabalhar palavras com S e Z no final, tá? A gente começa esse estudo trabalhando as palavras com 10 e 10, Z e S, e também o uso da letra S e da letra Z em algumas palavras. Lá na primeira questãozinha, na página 34, tem assim: a turma da Rua Pássaros e Flores resolveu lançar uma campanha de arrecadação de livros infantis, para doação à creche do bairro. Decidiram que o cartaz de divulgação dessa campanha começaria com os dizeres: deseja colaborar? Deseja colaborar? Mas logo surgiu uma dúvida: como escrever a palavra deseja? Deseja. Com S ou com Z? Olha o som. Deseja. E agora? O que fazer? Se você pensou que foram consultar o dicionário, joinha, acertou. Veja as palavras que encontraram. 10, 10, dezena, 16, 17, 18 ou 18, né? 19 ou 19, dezembro. Como não encontramos a palavra que buscavam, como não encontraram a palavra que buscavam, eles logo imaginaram que aquele dicionário tinha apenas essas palavras porque era pequeno. Eles escutaram, eu falo a palavra desejo, eu tenho o som de Z, né? Desejo. Então, o que eles fizeram? Foram até o dicionário procurar a palavra desejo escrita com Z. No entanto, eles só encontraram essa listinha que eu acabei de ler, né? 10, dezena, assim por diante. Eles imaginaram que, como eles tinham um dicionário, um mini dicionário, ou dicionário de bolso, que ele é mais reduzido do que o nosso dicionário, porque o dicionário ele é enorme, né? Ele é bem grande. Então, ele tem milhares de palavras, mas eu tenho os mini dicionários, tenho um dicionário de bolso, que ele é mais reduzido pela mobilidade, como eu vou carregar ele. Posso levar a todo lugar, a todo momento. Fora aquele grossão, assim, ó. Tem uns de biblioteca que são enormes, enormes. Tem a maior quantidade possível de palavras. Aí eles imaginaram assim, como é um livro reduzido, como eu tenho um livro resumido, é por isso que eu não encontrei essa palavra. A gente pode ajudá-los a encontrar? Pegue seu dicionário e verifique se encontra outras palavras começadas por Z. Eu estou aqui olhando para ver se meu dicionário está aqui perto. Vou já pegar para mostrar para vocês. Então, olha aqui, ó. 2 dicionários. Aurélio e Soares Zamora. Esse aqui, vamos ver aqui a diferença de um para o outro. Olha. São 2 dicionários grandes, né? Tem bastante palavras aqui.
Só que esse daqui, ele está dizendo que é um dicionário. E aqui ele está dizendo que é um mini dicionário. Mas, aparentemente, eles devem ter a mesma quantidade de palavras, né? Então, ele é muito importante para que a gente encontre o significado de palavras, saiba como usá-las, e também separação silábica, aplicar em algumas frases. Enfim, a ideia é que vocês procurem, dentro das palavras, dentro dos verbetes, né, que é essa busca do dicionário das palavras que estão aqui dentro, que vocês busquem como se escreve a palavra desejo, certo? Então, ele vem e diz assim, vamos buscar, vamos procurar como é que eu vou escrever da forma correta. Aí tem assim que terminar a pesquisa, a gente vai abrir aqui na página 10. Já encontrei aqui o 10, tá? Com S. Aí ele fala assim, ó, assim que terminar essa pesquisa, leia a curiosidade abaixo, que é o que está escrito aqui. Gente, por que eu tô assim encostando? Porque quando eu faço o recorte, né, da página de vocês, coloco aqui na telinha do meu computador e eu aumento ela, eu fico um pouquinho embaçado e o óculos também não está ajudando muito. Aí ele vai dizer o seguinte, olha a observação que ele faz, olha a curiosidade que ele vai tirar de vocês quando vocês tiverem dúvidas em relação à escrita dessas palavras, se é 10 com Z ou se é 10 com S. Você sabia que antigamente o ano tinha 304 dias? Hoje a gente tem 365 ou 366 se for o ano bissexto, né? Que aumenta um diazinho lá no mês de fevereiro. 304 dias e se dividia em 10 meses. Vamos lá. Primeira curiosidade. Anteriormente, o ano só tinha 304 dias. Hoje nós temos quanto? 365, 365 ou 366, por causa de um ano bissexto. E que, antigamente, nós só tínhamos no nosso calendário 10 meses. E agora nós temos 12. Dezembro era o 10º mês do ano. Continua sendo. Não continua sendo? Aliás, ele é o 12º, mas só tinha 10 meses. Então a gente contava assim, ó, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, janeiro, fevereiro, dezembro, fechava o ano. Só passou a ser o 12º, que é dezembro, depois de uma alteração no calendário. E então, encontrou novas palavras? Com 10, com Z? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. D-E-Z, né? D-E-Z. D-E-Z, D-E-Z, D-E-Z. Só um minutinho. Lá no finalzinho. Não tem, gente? Não tem. Somente essas que estão aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Somente essas aqui, ó. 10. Que eu sei o significado de cada uma delas. Perfeito esse desenho, né? Deixa eu tentar fazer de novo aqui mais organizadinho, né? Não tão perfeito, mas tá melhorzinho. Então, vamos lá. Não encontramos outras palavras com esse 10, D-E-Z, tirando essa listinha que já está aqui. Então, vamos lá para outra página do nosso livro. Vamos lá. Tá aqui. Agora, na página 35, tá? Agora um desafio. O que todas essas palavras têm em comum, além de serem iniciadas por 10? Aquela listinha que eu acabei de circular para vocês, que é essa listinha que tem aqui, ó. 10, dezembro, 16, certo? Ele está perguntando nessa questão o que elas têm em comum. O que elas têm em comum
entre elas? A resposta está aqui, ó. Todas essas palavras estão relacionadas à quantidade 10. 16, 10 mais 6. 17, 10 mais 7. 18 ou 18, 10 mais 8. 19, 10 mais 9. Certo? Todas as palavras que eu preciso escrever D, E, Z no início delas, elas são derivadas da quantidade 10. Todas elas. Sendo assim, vamos ver aqui a letra B. De que maneira essa descoberta pode ajudar a turma que vai fazer lá o cartaz, né? A decidir sobre a grafia da palavra deseja. Ora, se as palavras que são escritas com D, E, Z são derivadas da quantidade 10, deseja. Tem alguma coisa a ver com o numeral 10, com a quantidade 10? Sim ou não? Se questiona. A palavra deseja não tem relação com a quantidade 10. Portanto, só pode ser escrita com S. Então, eu vou procurar aqui para vocês, já que não é derivada de 10, o que significa desejo, né? Vamos lá. Desejo. Desejo. Desengajar, desenho. Já, gente, não é difícil encontrar. J. Desejo. Tá aqui, encontrei. Vontade de possuir. Anseio, aspiração. Só um minuto. Aspiração. Cobiça, ambição. Apetite, desejar alguma comida. Vontade exacerbada de comer ou beber determinada coisa. Desejoso. Tá vendo como não tem nada a ver com a quantidade 10? Então, se eu disse a vocês que todas as palavras que são escritas com D, E, Z são derivadas da quantidade 10 e desejar não tem nada a ver com a quantidade, então ela vai ser escrita com que letra? Portanto, só pode ser escrita com a letra S. Tá aqui na letra B da nossa questão. Já a letra C. Depois dessas reflexões, né, que a gente já tem noção de quando é que eu vou usar o DEZ e o DES, complete os espaços em branco abaixo, com suas palavras. Se a palavra, aí tem um espaçozinho, representa 10 mais 9. 10 mais 9 é derivado de 10, 19. Devo grafá-la com que letra? S ou Z? Z, tá aqui, ó. Deixa eu ir riscando para mostrar para vocês, ó. 10, tá aqui, ó. 10 mais 9, 19, tá aqui. Portanto, se é derivada do número 10, eu vou escrever com a letra Z. Olha as informações. Se a palavra desejo não tem relação com a quantidade 10, que a gente viu que desejar não tem relação com a quantidade 10, portanto, desejo, eu devo grafar com a letra S, certo? Se a palavra tem aqui, ó, desesperado, não tem relação com a quantidade 10, devo grafá-la. Vocês vão procurar palavras que sejam, que entrem nessas regrinhas que a gente está falando. Aqui tem sugestões, ó, desesperado. Desesperado não tem relação com a quantidade 10. Tá aqui, ó. Não tem relação com a quantidade 10. Se não tem nenhuma relação, portanto, desesperado vai ser grafado com a letra S. Se a palavra dezena, não é? O conjunto com 10 unidades, 10 está lá a quantidade junto. Representa a quantidade 10,
Dezena, que é o conjunto de 10 unidades, com 10 unidades. Portanto, dezena deve ser grafada com a letra S. Aliás, com a letra Z. Dezena com a letra Z, certo? Nas linhas abaixo, faça um rascunho de uma regra que explique o uso do 10 ou do 10 com Z ou 10 com S, no início das palavras. Lembre-se de colocar exemplos. Confira seu texto com o professor e eu vou fazer isso aqui para vocês. Aqui eu vou abrir uma caixinha onde eu vou colocar a regra. Quando a palavra for derivada da quantidade. Deixa eu abrir mais aqui para que eu tenha espaço. Da quantidade 10, ela deverá ser grafada com Z. Aí ele pede que coloque um exemplo. Exemplo. 19. Quando a palavra for derivada da quantidade 10, deverá ser grafada com S. Exemplo. Desejo. Desesperado. Certo? Isso aí vocês vão colocar na letra D na página. Deixa eu ver aqui. 35. Certo? Na página 35, na letra D. Respondido? Só um minutinho que a gente vai passar para a próxima página. Observações importantes. 10 não é nada mais que um numeral. Já o 10 é prefixo de negação ou ação contrária. Aqui é uma outra regra. Por exemplo, esta é uma atitude cabível ou esta é uma atitude descabível. Ou ainda, todas as palavras que não são derivadas do numeral 10 são escritas com S. Além da informação de que todas as palavras escritas com aqui, D, E, Z, são derivadas de 10, né? D e Z são derivadas do número 10, quantidade. Aqui, ó. Quantidade. O 10, no início das palavras, esse outro 10zinho aqui, deixa eu abrir aqui e ver se consigo levantar. Pronto. Esse outro 10zinho, além de não ser derivado do 10 e vai ser escrito com S, ele também será uma marcação de negação ou ação contrária. Certo? Entendidos? É isso que ele está falando nesse quadrinho aqui, ó. 10 é uma indicação de quantidade. Indicação de quantidade 10. Vou botar aqui da quantidade 10, enquanto 10 é uma marcação de negação ou ação contrária, ou em outras palavras, como desejo,
desesperado, eu vou saber que não vai ser escrito com Z porque não é uma ação derivada da quantidade 10, certo? Entendidos? Vamos lá. Passa para a próxima. Na página 36. Algumas palavras da nossa língua formam o antônimo. O antônimo a gente sabe que é o contrário, né? Sinônimos são semelhantes, parecidas, e enquanto o contrário, o antônimo é o contrário. Apenas pelo acréscimo do prefixo des, ação contrária, negação, a gente acabou de ver. Ordem, desordem. Ativar, desativar. Sendo assim, a partir dessa informação de antônimo de ação contrária, de prefixo de negação, forme o antônimo das palavras abaixo. Aí aqui a gente faz a retomadazinha desse assunto, né? Sinônimos são palavras com sentidos semelhantes, não totalmente iguais, mas semelhantes, e antônimos são opostos, contrários. A partir disso, responda essa listinha que tem na página 36. Organizar, o contrário, desorganizar. Ocupado, contrário, desocupado. Obedecer, contrário, desobedecer. Aparecer, contrário, desaparecer. Arrumar, contrário, desarrumar. Inibido, contrário, desinibido. Percebam que todas essas ações, todas essas que a gente foi fazer aqui na nossa listinha, ó, o des é escrito com S, D, E, S. Por quê? Simples, porque eles não são ações derivadas da quantidade 10. Esse 10 que está aqui em todas essas palavras tem uma indicação de ação contrária ou negação. E isso vai formular para a gente o nosso antônimo, certo? Em relação a essas palavras que foram listadas aqui, tá? Então, vamos lá. Apagar. Qualquer coisa, pausem a aula, voltem, assistam mais de uma vez, para que não restem dúvidas, tá? Próximo. Terceira, página 36. Em cada par de palavras abaixo, circule aquela que você acha que está escrita corretamente. Eu já deixei aqui, né, marcadinho, porque era o que a gente já tinha do livro. Mas aqui a gente vai trabalhar o final das palavras. O final, se ela termina com Z ou se ela termina com S. Cicatriz. Cicatriz com S, cicatriz com Z. Com Z. Juiz. Juíza. Juiz, terminando. Com S ou com Z? Com Z. Feroz. Com S ou com Z? Também com Z. Nariz, com Z. Talvez, com Z. Avestruz, com Z. Arroz, com Z. Veloz, também com Z. Feliz. A gente está trabalhando 10 ou 10 com Z ou com S. E agora a gente está dando uma olhadinha nas palavras que terminam com Z ou com S. Capuz, com Z. Xadrez, com Z. E atriz, também com Z. São essas que vocês deverão circular. Por quê? Faça a correção com o professor. Agora a gente já fez, né? E lembrando que a gente está mudando a dinâmica da atividade por conta desse distanciamento, tá? Mas o conhecimento deve ser o mesmo. Depois que você circular, você vai pintar a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica? A sílaba mais forte de cada uma dessas palavras. Das palavras que a gente circulou, que são as que estão escritas corretamente, certo? Então, em cicatriz, qual é a sílaba mais forte? Você vai fazer aquele esqueminha. Cicatriz. Última sílaba mais forte, eu vou pintar. Escolha a cor que você quiser, tá? Que você gostar mais.
Juiz, última sílaba, como em feroz, como em nariz, como em talvez, avestruz, arroz, veloz, feliz, capuz, xadrez, atriz. Qual é a sílaba mais forte de todas essas palavras que a gente falou? A última. Se eu tenho a última sílaba mais forte, portanto, eu tenho palavras oxítonas. Qual é a observação em relação às palavras que estão escritas corretamente, que foi a que a gente marcou e depois a gente fez a marcação da sílaba tônica? Pontinho. Lá no pontinho ele faz a perguntinha, ó. Depois de pintar a sílaba tônica de todas as palavras que estão escritas corretamente, o que vocês observaram? Resposta: todas as palavras são oxítonas, porque todas elas têm a última sílaba mais forte, certo? Entendido? Oxítona por terem todas as últimas sílabas de cada uma sendo a sílaba mais forte, a sílaba tônica, tá? Quando é que isso ocorre, essa recorrência de mudanças no som da letra? Porque assim, a gente vai observar que em algumas palavras eu tenho sim o final com S, e geralmente o final com S é uma desinência de número, singular ou plural, geralmente. Por que a gente fala geralmente? Porque tem as exceções. De número é singular e plural, mas eu tenho a palavra lápis, por exemplo. Lápis termina com S, no entanto, está no singular. Então, é por isso que a regra ela não é totalizante, totalitária. É só, na sua maioria, o Szinho no final da palavra, ela tem a terminologia de número, né? Que é quando ela vai dizer se é singular ou plural. Sendo assim, a gente vai fazer essa mudança e percebendo que a maioria delas são escritas com Z no final. Quando eu tenho no meio da palavra, né, duas escritas diferentes, mas o mesmo som, eu vou chamar de palavras homófonas. Palavras homófonas são aquelas são, deixa eu marcar aqui, ó, tá, iguais. Aqui, ó, misturados. Fonas é de fonologia, é de som, tá? Então, elas são pronunciadas da mesma forma, mas são escritas de forma diferente. Mas são escritas de forma diferente. Exemplo: cozer com Z, cozer com S. Cozer com Z é de cozinhar, derivado do verbo cozinhar, uma conjugação do verbo. Cozer com S, de costurar, costura. Olha o Szinho aqui, ó. Olha o Zzinho aqui, ó. Traz, do verbo trazer. Traz comida para mim? Traz uma caneta para mim? Trazer, eu tenho Z aqui, eu tenho Z aqui. E o traz, de atrás. Ele está atrás de você, certo? Olha o Szinho aqui, olha o Szinho aqui. Prezar, prezar do cliente. Ter consideração, ter cuidado. Prensar, pressar, de prender, certo? Nós, aquela frutinha lá da era do gelo, né? Nós é uma castanha e nós, todos, primeira pessoa do plural. Percebam que eu tenho sons parecidos, mas a escrita é diferente e o significado também é diferente. Então, eu tenho que ter bastante atenção. Aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para uma regra. Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever. Primeiro eu vou apagar, né? Vamos lá. Apago. Fecho. E eu vou tentar aqui
colocar um slide para vocês para fazer a nossa observação. Aqui. Espero que vocês estejam vendo o que a gente está fazendo. Ó, palavras escritas com S, suas derivadas também serão escritas. Isso vocês vão anotar no caderno de vocês, tá? Escritas com S. Exemplo. Eita, repetir aqui. Exemplo. Se eu tenho casa, que é escrita com S, as derivadas. Casinha, casebre, varão. Todas serão escritas com S. Mas, se nas derivadas, se nas primitivas, né? Nas primitivas, não houver nem S e nem Z, elas serão escritas com Z. Exemplo, gente. Exemplo. Atual. Palavra atual. Não tem S e nem tem Z. Se não tem S e nem tem Z, a palavra atualizar será com Z. Economia. Economia. Economizar será com Z, porque em economia não tem o S e nem Z. Entendido? Regrinha básica. Escrevam isso no caderno. Palavras escritas com S, suas derivadas também serão escritas com S. Exemplo, casa. Coloquei casa, mas tem outras. Casinha, casebre, casarão, todas, mesmo que o som tenha o som de Z, eu vou lembrar das primitivas que a gente trabalhou lá nos substantivos. Mas, se nas primitivas não houver nem S nem Z, elas serão escritas com Z. Atual, não tem nem S nem Z. Atualizar, com Z. Economia, não tem S nem Z. Economizar, com Z. Certo? Vou abrir aqui, né? Vocês vão copiar no caderninho de vocês, bota lá o grandão, observação. Então, vamos lá. Isso é regrinha que vai servir em vários momentos. Participe agora de um ditado de palavras terminadas com S ou Z. Não vai dar para a gente fazer esse ditado porque eu não tenho como fazer isso do jeito que a gente tá. Então, a gente vai fazer o seguinte. Terminadas com S, vocês vão copiar essas palavras que estão aqui. Tênis, mês, chineses, 3, gás. Terminadas com Z, vocês vão pausar o vídeo, do jeito que a gente está fazendo aqui, e vão copiar essas palavrinhas, tá certo? Copiem aí terminadas com S, terminadas com Z. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que nem sempre o S tem designozinho de número. Olha aqui, ó. Tênis, pode ser um pézinho do tênis. Mês, singular, né? Mês de abril, mês de junho. Aí eu tenho 3, que é o numeral, gás, pais, eu tenho pai e tenho pais. E inglês, idioma, né? Tá vendo que nem sempre o S vai ter essa designaçãozinha de número, significar que seja plural. As demais, ó, feroz, vez, nariz, timidez, são escritas com Z.
Vocês pausam o vídeo, copiam nos quadrinhos da página 37, lá na quarta questão, essas palavras, que seriam o nosso ditado. Fiquem atentos a essas construções, a esse vocabulário. Nós temos, sim, que trabalhar as regras gramaticais e guardar essas informações. Porém, entretanto, o que eu digo para vocês, mais uma vez, é que leiam bastante. Porque, embora vocês não consigam determinar a regra gramatical, a regularidade em se ver como essas palavras são escritas normalmente faz com que a gente guarde essas informações e sempre utilize elas para quando a gente for precisar escrever, tá? Aí agora, depois que vocês já fizeram, né, os bloquinhos, né, os quadrinhos, vamos lá para a quinta questão. Gente, deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos lá. Ó, nesse aqui, vocês podem colocar nesse espaço a questão que as palavras que são, por exemplo, nas terminadas com S aqui. Tênis. Tênis. Ela é oxítona, como foram todas as palavras do quadro anterior que a gente fez lá, que a gente circulou quais eram as palavras corretas e que a gente depois pintou as sílabas tônicas. A gente colocou lá a observaçãozinha. Lembram na atividade anterior? Na observaçãozinha tinha dizendo assim, ó, todas as palavras terminadas com Z são oxítonas. No caso das palavras terminadas com S, são oxítonas também? Olha aqui, ó, tênis é oxítona, paroxítona. Mês é monossílabo, né? Chineses é oxítona? Não, ela vai ser paroxítona. Então, uma regrinha que vocês podem colocar aqui, a dica para não errar mais a escrita, é que todas as palavras que são terminadas em Z, elas são oxítonas. Sua última sílaba é tônica. Então, a gente vai colocar aqui o texto para que você responda essa questão. Observe que todas as palavras terminadas em Z são oxítonas. Peraí, gente. Oxítonas. As terminadas em S não são, tá? Só algumas. Em inglês, por exemplo, mas em sua grande maioria, as palavras terminadas em Z são oxítonas, tá? Certo? Aqui vai um desafio. Vamos lá. Observe que todas as palavras terminadas em Z são oxítonas, tá bom? Todas as palavras do segundo quadrinho, que é essa que está aqui à direita, né? À direita, elas são oxítonas. Aqui vai um desafio. Crie uma única frase com os pares de palavras abaixo. Olha aqui, eu tenho cartaz e eu tenho cartas. Cartaz, oxítono, cartas, paroxítono. Capaz, oxítono, capas, eu tenho paroxítono. E ele está pedindo para que vocês usem essas duas palavras numa única frase. Vamos lá. Vou também fazer uma aqui. Texto. Vamos lá. O cartaz está cheio de cartas. E vamos ver aqui. É capaz dele usar várias capas. É capaz. O cartaz está cheio de cartas
Opa, desculpa aqui a escrita, gente. Aqui ficou escrito errado a minha digitação aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar para corrigir. Tá aqui, ó. O cartaz está cheio de cartas. Beleza? E aqui embaixo é capaz dele usar várias cartas. Olha, acontece de errar na digitação, porque eu vou fazendo aqui rapidinho, olhando para a tela, tá? Mas é bobagem, tá? A gente vai lá e corrige. Então, aqui a gente está na página 37. Para que as coisas não se compliquem mais, né? Assim, eu vou esperar para ver como é que está o aprendizado de vocês em relação a essa atividade. Vocês vão colocando os exemplos, tá? Pausem o vídeo e coloquem os exemplos. Eu vou apagar para a gente passar para outra questão. Como a nossa aula está finalizando, eu vou colocar logo a agenda para vocês. Vamos aqui. Agenda. Atividade fotocopiada, tá? Vou já colocar lá no sisteminha para vocês. E responder lição de casa na página 6, tá? Lição de casa 6 na página 94, na verdade. Responder lição de casa 6, de número 6, na página 94 do livro, tá? Então, ó, eu vou organizar a aula para que a gente dê continuidade a esse assunto e faça a correção da atividade que foi para casa. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês precisem saber, tentem entrar em contato comigo, tá? Peguem o telefone com a professora Adriana, podem ficar à vontade, tá? Beijo, tchau e até a próxima!